E aí, gente, tudo bom? Hoje eu quero gravar um vídeo para você, falar com você um pouquinho, trazer um estudo e falar acerca de batalhas. E o tema dessa mensagem é: não se entregue quando você acredita que a batalha está perdida. Eu quero trabalhar com você referente a um povo chamado Gibeonitas, né, da cidade de Gibeão. A gente vai falar ali em Josué capítulo 9 e também em Josué capítulo 10. E é interessante a gente pensar, eu anotei algumas coisas aqui, a gente vai conversando, batendo um papo como você se estivesse na minha frente e eu estivesse passando esse estudo para você, para que a gente não possa perder nada. A ideia dessa introdução, quando a gente pensa nesse ponto específico, é que muitas vezes a gente passa por algumas situações que parecem sem saídas, como a gente passa por crises na família, a gente passa por erros do passado, a gente passa por problemas emocionais ou espirituais, a gente passa por batalhas interiores que muitas vezes nos enfraquecem. E aqui eu quero te trazer uma mensagem para que você possa refletir e entender que todas as batalhas que você está passando, basta uma estratégia que Deus pode te dar para que você possa sair da onde você está e começar a andar aonde Deus tem projetado para você. E aqui a gente vai aprender muito com os gibeonitas. Então eu quero que você preste atenção, abra o teu coração e deixa que Deus falar conosco em nome de Jesus. Gente, quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas, eles eram um povo de uma cidade chamada Gibeão, que era da região, da região montanhosa, de Canaã, das cidades próximas ali. E eles eram uma cidade que tinha uma população grande, eles tinham muitos guerreiros que estavam ali, que habitavam dentro daquela região. E aquele povo era um povo que estava ligado em tudo o que estava acontecendo. E aqui algumas das coisas que estavam acontecendo eram: o povo de Israel estava dominando todas as terras. Então, quando a gente olha para os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a gente percebe ali que no último livro que Moisés está escrevendo, que é o livro de Deuteronômio, Moisés está fazendo o resumo das leis, ele está explicando para o povo, dando as suas últimas palavras meio que como despedida e meio que como já direcionando Josué. Quando a gente entra no livro de Josué, ele já começa com muita força, com muito empenho, ele começa com tudo, fazer aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse, sendo o sucessor ali de Moisés. E ele começa a dominar as terras que Deus já tinha decretado como promessa lá para Moisés. E aí vocês conhecem uma história famosa, que é a cidade de Jericó, onde Josué e o povo de Israel, eles dão 7 voltas em volta daquela cidade e a lógica humana, ela é rompida e ali vem a fé, aonde depois da 7ª volta eles gritam, eles tocam as trombetas e aqueles muros caem, eles invadem, eles destroem a cidade, eles têm ali o governo e ali eles conseguem ter a vitória de Deus. E aí vocês veem também uma outra vitória que eles tiveram na cidade de Ai. E aqui você vai entender por que eu estou te dando esse contexto. Na cidade de Ai. Na cidade de Ai, eles têm ali aparentemente uma primeira derrota, depois tem uma resolução de todo aquele problema com Cã, e vocês podem ver um pouquinho lá a história no livro de Josué, mas aqui eu vou só recapitular para vocês. Eles têm uma outra vitória na cidade de Ai. Deus entrega essa cidade nas mãos de Josué e nas mãos do povo de Israel. O que acontece, gente? Todas essas vitórias, a vitória da cidade de Jericó, a vitória da cidade de Ai e tudo aquilo que Deus já tinha feito através da vida de Moisés e está fazendo através da vida de Josué, os povos estavam ligados em tudo aquilo que estava acontecendo. E não foi diferente com os gibeonitas. Quando você abre a Bíblia, e agora eu quero que você abra, se você puder me acompanhar, em Josué capítulo 9, versículo 3 ao 6, assim: mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito em Jericó e em Ai, por isso que eu te dei um panorama de fundo falando da vitória da cidade de Jericó e da vitória da cidade de Ai, usando de astúcia, eles foram e se fingiram de embaixadores ou de viajantes de muito longe, levando sacos velhos sacos velhos e roupas sujas, e jumentos e odres de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendos, calçados e sandálias velhas e remendadas, e vestindo de roupas velhas também, tomando um pão e trazendo esse pão de comer que estava embolorado e que também estava velho e duro. Gente, deixa eu te explicar esse contexto de Josué capítulo 9, versículo 3 e versículo 6. Aqui eu já te disse mais ou menos quem era o povo, os gibeonitas, o povo da cidade de Gibeão. E aqui a gente entra nessa primeira parte da mensagem que eu quero falar com você, estratégia ao invés de desespero. Vamos comigo, gente. O povo de Gibeão, da cidade de gibeonitas, eles sabiam aquilo que Deus estava fazendo através do povo de Israel, através de Josué, a conquista. E ele sabia que Deus já tinha dado todas as cidades vizinhas
para o povo de Israel, e eles iam tomando uma por uma, e eles ouviram falar de Jericó, e eles ouviram falar de Ai. Até aqui você está comigo. O que acontece? Esse povo, os gibeonitas, eles falam assim, poxa, a nossa cidade é próxima. Se a gente fugir e Deus nos deu das mãos deles, não adianta, eles vão nos alcançar. Se nós fugirmos e a gente sabe que Deus nos deu nas mãos deles, ou seja, todas as cidades vizinhas, se a gente ficar para lutar, a gente vai ser derrotado também. Então o que a gente precisa fazer? Montar uma estratégia. E aqui, gente, eles montam uma estratégia. E a estratégia que esse povo monta é a estratégia que a gente acabou de ver. Eles com astúcia, eles enganam Josué. Mas aqui eu quero que você se atente não no erro, né, dos gibeonitas, mas eu quero que você se atente na estratégia. Porque todos nós precisamos de estratégia. Eles usaram uma estratégia e você e eu precisamos usar uma estratégia, ouvindo de Deus aquilo que Deus tem para a nossa vida como uma saída. Você precisa muitas vezes de uma estratégia para poder salvar o teu casamento, você precisa de uma estratégia para poder salvar a tua vida financeira, você precisa de uma estratégia de Deus para que você salve, né, o teu emprego, você precisa de uma estratégia de Deus para que você prospere, você precisa de uma estratégia de Deus para que o teu ministério ele possa realmente alavancar. Você precisa de uma estratégia de Deus. E aqui o que eu quero ressaltar com você é estratégia. Os gibeonitas usaram de estratégia, por isso que eles sobreviveram e tiveram a proteção. Então use de estratégia para que a tua vida possa ser mudada. Às vezes basta uma estratégia para que você saia da situação onde você está. Eu tenho certeza que ao longo dessa mensagem Deus vai falar demais ao teu coração. Então, gente, quando a gente olha para essa história, a gente percebe em Josué capítulo 9, do versículo 3 ao 6, que eles tiveram uma estratégia. E a estratégia deles foi, olha, não adianta a gente fugir, não adianta a gente ficar, a vitória deles já é certa. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem visto e ouvido aquilo que Deus já tem feito através da vida deles em outros povos. De Jericó, Ai. Então vamos bolar uma estratégia. Eu estou parafraseando mais ou menos essa ideia deles aqui que a gente acabou de ler em Josué 9, do 3 ao 6. Então eles falam, olha, vamos nos vestir de roupas velhas, com sacos e odres, onde tem vinhos velhos e rasgados, né, sacos de mantimentos velhos e remendados, nossas sandálias desgastadas, roupas velhas e sujas. Vamos assar um pão, mas deixar ele ficar por um bom tempo parado para que ele possa ficar duro e emborolado. Para quê? Cheio de bolor, perdão. Para quê? Para que quando a gente chegar diante de Josué e do povo de Israel, eles percebam o quê? Que na verdade nós somos viajantes de muito longe, porque essa é a história que a gente vai contar para eles, para que a gente possa assinar um acordo de paz, e esse acordo de paz vai preservar a nossa vida e a nossa cidade. E foi isso que eles fizeram. Eles montaram essa estratégia, eles foram até Josué e falaram, Josué, nós somos viajantes de muito longe. E Josué olha para eles e fala, de que cidade que vocês são? Não, mas nós somos viajantes de muito longe e nós temos visto aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês e a gente quer fazer um tratado de paz. Mas na verdade o tratado de paz é porque a cidade deles era a próxima cidade, Josué ia destruir. Então eles vêm mais rápido possível, fazem essa estratégia e falam que eles são viajantes de muito longe. E o que acontece é que Josué olha para eles e fala, mas vocês são viajantes de muito longe? Ou seja, eles estão falando, Josué está ouvindo. E agora eles vão para a parte, né, visual. E eles falam, Josué, olha só, esse pão aqui que a gente assou para poder trazer para vocês, ele já está duro, ele já está cheio de bolor, porque a gente está viajando há muito tempo. Nada, eles eram visados, eles eram da cidade vizinha. E eles falam, olha só as nossas roupas, as nossas sandálias, olha só como os sacos que estão rasgados e remendados, olha só como as nossas sandálias estão desgastadas, nós somos viajantes de paz, a gente está vindo de terras muito distantes e a gente quer fazer um tratado de paz com você. Josué ouviu aquilo que eles queriam, ouviu da boca deles, né, a situação em qual eles estavam, eram viajantes de longe, mas também ele viu o pão, as roupas, e o texto bíblico diz assim, olha só gente, mas isso aqui fica assunto para um outro vídeo. E Josué, não consultando a Deus, foi enganado. Quantas vezes quando nós não consultamos a Deus nós somos enganados? Mas isso aqui fica para uma outra pregação, fica para uma outra mensagem. Mas a mensagem aqui é que esse povo fez uma estratégia e eles conseguiram assinar um tratado de paz com Josué. Então Josué não entra na cidade deles, não destrói eles, tanto ao ponto que quando Josué descobre que eles são da cidade vizinha, Josué chega para eles e fala assim, ei, peraí, vocês me enganaram, vocês são da cidade vizinha. Como assim vocês fazem isso comigo? E aí o povo de Israel queria pegar eles de qualquer jeito. E Josué fala, a gente não pode fazer nada contra eles, porque nós assinamos um tratado de paz diante de Deus, dos profetas que estão aqui. E se a gente fizer algo contra eles, nós vamos se ver com Deus. Olha só isso, gente, aquele povo foi preservado. Então o primeiro ponto que eu trabalhei aqui com você, já te falei quem são os gibeonitas, e falei sobre estratégia ao invés de desespero. Olha só os pontos disso, né? Os gibeonitas, eles tornaram uma atitude
né, estratégica, eles tomaram uma atitude estratégica, então eles preferiram buscar a paz ao invés deles lutarem, mesmo usando de engano, eles decidiram agir ao invés de se entregar ao medo. Muitas vezes nós precisamos agir ao invés de se entregar ao medo, e o agir é bolar uma estratégia para essa situação que você está passando, se colocar diante de Deus e falar: Deus, me dá uma estratégia para que eu possa sair disso. Esse povo não tinha para onde ir, esse povo estava encurralado, a sentença deles já era certa, mas eles param mesmo diante do medo, decidem traçar uma estratégia para que eles pudessem sair da onde eles estavam. E assim eles conseguiram assinar um acordo de paz e foram preservados. Então eles foram poupados e passaram a viver como servos, né, do povo de Deus. E aqui fica uma aplicação para mim e para você. Qual que é a aplicação? Mesmo quando nós estamos em desvantagem, ainda nós podemos agir com inteligência. Monte uma estratégia. Uma outra aplicação: às vezes reconhecer a nossa fraqueza e buscar uma aliança é muito melhor do que investir numa luta errada. Deus pode te dar estratégia. Tem um versículo bíblico que o apóstolo Paulo ele diz assim, né? Deus falando para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Estratégia muitas vezes é mostrar a tua vulnerabilidade, é pedir ajuda para que você possa realmente receber o socorro naquilo que você precisa. Eles foram estratégicos, eles não, né, eles viram aquilo que Deus estava fazendo através do povo de Israel. Então eles falaram: meu, a gente é mais fraco, a gente não vai conseguir nessa luta, a gente já está derrotado, então vamos lá e vamos usar de estratégia para que a gente possa realmente, né, ser acolhido. Foi isso que eles fizeram. E o segundo ponto que eu quero trabalhar com você nesse vídeo é: quando os reis se levantam contra você. Josué, capítulo 10, no versículo 4 ao versículo 6, Josué, capítulo 10, versículo 4 ao versículo 6, diz assim, ó: venham aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão, porque ele fez aliança com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram 5 reis amorreus, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, e o rei de Zarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, e eles todos e suas tropas vieram acampar junto a Gibeão para atacar a cidade. Gente, o que está acontecendo aqui? Deixa eu te explicar. Por isso que eu estou usando esse segundo ponto para trabalhar com você. Quando os reis se levantam contra você. Olha só. Primeiro ponto, os gibeonitas usaram de estratégia e eles foram poupados. Segundo ponto, os reis ficaram sabendo que Gibeão se uniu e fez um acordo de paz com o povo de Israel. Então no versículo 4 e até o 6, vocês percebem que os reis se juntam para poder atacar os gibeonitas. E o que os gibeonitas eles fazem? Correm para poder pedir ajuda a Josué. E mais uma vez, gente, eles foram salvos. Porque os 5 reis ficaram ouvindo e perceberam que os gibeonitas fizeram um acordo de paz com Josué e o povo. E eles falaram: meu, eles já são grandes, eles são poderosos, e eles fazem um acordo com Josué, que está vindo detonando, destruindo todas as cidades. Vamos se unir, vamos lá destruir os gibeonitas. Os gibeonitas não foram orgulhosos. Eles não quiseram ser maior daquilo que eles poderiam ser, e eles mais uma vez eles usam de estratégia. Pedir ajuda também é uma estratégia. Sabia disso? Muitas vezes você não pede ajuda por conta do teu orgulho. Os gibeonitas pediram ajuda como em forma de estratégia. Chegam para Josué e falam: Josué, nós assinamos um acordo de paz com você, né? Você não nos atacou, mas agora está vindo inimigos contra nós, você precisa nos ajudar. E a Bíblia fala que Josué e os soldados vão até os gibeonitas. Isso daqui é tremendo demais, gente. Olha só, porque assim, os reis cananeus, eles se uniram contra Gibeão por causa da aliança que eles fizeram com Israel. Os gibeonitas, eles pediram socorro para Josué. Josué respondeu e Deus lutou por eles. Gente, se você for ler o capítulo 10 inteiro do livro de Josué, você vai ver que Deus luta a favor do povo de Israel, luta a favor de Josué, mas poupando os gibeonitas. A Bíblia fala que eles viram milagres ali. O que acontece? A gente vê que houve chuva de pedras. A Bíblia nos diz no capítulo 10 do livro de Josué que a chuva de pedras matou muito mais homens do que as espadas de Josué e do povo de Israel, ou seja, Deus mostrando: eu tô na luta, a vitória é minha. Então os gibeonitas foram poupados porque Deus entrou na luta, Deus interviu. E aí a Bíblia fala também que Josué, ele fala assim, ó, que o sol pare, que a lua retroceda, para que continuasse de dia, para que eles pudessem destruir aquele povo. Então assim, mais uma vez, por conta de estratégia, os gibeonitas foram poupados. Deus muitas vezes, ele quer poupar você, ele quer te tirar desse lugar que você está, através de uma estratégia. Seja humilde para pedir ajuda, seja humilde para pedir estratégia. Deus é um Deus de estratégia, Deus pode te dar estratégia. Clame a Deus, ore, jejue e coloque a tua vida diante de Deus, porque Deus pode te dar estratégia. Olha só o que está acontecendo com a vida dos gibeonitas. E acontece mais, aqui eu quero trabalhar com você agora.
Aí no ponto 4, mas antes disso fica uma lição prática. Pedir ajuda também é estratégia. Eles foram salvos porque eles tiveram coragem de clamar, de pedir ajuda. E um ponto 3 aqui que eu quero trabalhar com você é a aliança de Deus permanece. Em 2 Samuel, capítulo 21 e versículo 1 e 2, gente, o que acontece aqui é 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 1 e 2, gente, anos depois, talvez séculos, anos depois de Deuteronômio, de Josué, o que acontece? A aliança, através da estratégia que os gibeonitas fizeram com Josué, com o povo de Israel, com Deus, permanece e perpetua por várias gerações, há muitos anos depois. Você sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2, que o rei Davi, quando ele estava reinando, ele vai e pergunta para Deus, ele fala assim, Deus, mas por que nós estamos em 3 anos de seca? O que está acontecendo? Por que o meu reinado está passando por isso? Davi não sabia o que estava acontecendo. E aí vem Deus e responde para Davi, ele fala assim, Davi, você sabe por que está acontecendo isso? Porque eu fiz uma aliança, um decreto com os gibeonitas, e eles estão sobre a minha proteção por algo da aliança que eu tinha feito com eles. Saul, o antigo rei, ele tentou matar os gibeonitas e destruir os gibeonitas por inteiro. E é por isso que vocês estão passando 3 anos de seca e paz. E aí Davi depois ora, coloca diante de Deus, faz uma estratégia com Deus junto com os gibeonitas e ali para e cessa aquela seca. Ou seja, gente, isso daqui é tão tremendo. Através da estratégia de um povo, séculos depois, a sua geração foi poupada e foi salva, porque Deus para a matança, Deus para tudo aquilo que estava acontecendo, porque Deus fala assim, olha, eu estou trazendo seca para o teu reinado durante 3 anos, porque tentaram matar os gibeonitas, lá atrás eu tinha um acordo com eles. Gente, as tuas próximas gerações, por isso que eu coloquei aqui, a aliança de Deus, ela permanece. Então assim, anos depois, Saul ele tentou exterminar os gibeonitas, quebrando a aliança feita por Josué. E Deus poupou eles. Isso trouxe consequências espirituais ao povo de Israel e houve uma seca. E o terceiro ponto, dentro desse ponto que eu estou trabalhando contigo, é que Deus mostra que leva a sério as suas alianças, mesmo feita no passado. Foi lá atrás que os gibeonitas fizeram essa aliança com Josué e Deus poupou eles lá na frente. Gente, é tão interessante, uma estratégia de Deus pode poupar não só a tua geração, como todas as próximas. Busque uma estratégia de Deus, busque uma direção de Deus, como Deus poupou os gibeonitas, Deus pode poupar a tua vida. E aqui, irmãos, para a gente finalizar, eu quero te trazer 2 exemplos de estratégia através da vida de Jesus. Olha só, interessante, para a gente finalizar esse 4º ponto, Jesus também foi estratégico. Em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, você vê ali a história da mulher adúltera. E ali no versículo 7 do capítulo 8, mais específico, Jesus fala assim, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra nela. Gente, qual que era o contexto aqui? Aqueles homens, eles queriam pegar Jesus numa saia justa, colocar Jesus em uma armadilha, só que Jesus usa de uma estratégia. Pensa só, Jesus estava pregando uma mensagem de graça. Então, se Jesus manda apedrejar aquela mulher, ele vai contra a mensagem de graça que ele está ministrando e pregando. Mas se Jesus também não manda apedrejar aquela mulher, ele está indo contra a lei de Moisés. Então, o que Jesus faz? Jesus olha para eles com uma estratégia e fala, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que acontece? Sai um por um. Estratégia te tira de situações difíceis. Tem uma outra estratégia que é referente aos tributos de César. Em Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22, os fariseus eles tentam pegar Jesus em uma armadilha política. E olha só que interessante isso. Ele pede uma moeda. Jesus olha para eles e pede uma moeda e fala assim, de quem é o rosto ou de quem é o desenho que está nessa moeda? E as pessoas falam assim, é de César. Jesus olha para eles e fala assim, dai a César aquilo que é de César e dai a Deus aquilo que é de Deus. Por quê? Eles queriam pegar Jesus numa saia justa. Então eles olham para Jesus e falam assim, Jesus, é lícito pagar impostos e tributos a César? Porque se ele respondesse que não, ele estaria indo contra aquilo que estava acontecendo naquela época, naquele tempo. Então eles estavam tentando trazer uma armadilha para Jesus. Jesus, através de uma estratégia, olha para eles e fala, tira a moeda do bolso. Qual é o rosto que está aí? É o rosto de César, não é? Então dá a César aquilo que é de César e Deus aquilo que é de Deus. Gente, tremendo demais. Deus abençoe a tua vida. Tentei trazer uma mensagem um pouco rápida, de uns 20 minutinhos, em tudo aquilo que eu queria falar com você. E para a gente finalizar aqui,
né? Fica essa conclusão para você, né? Assim como os gibeonitas, talvez você esteja cansado, talvez você esteja com vergonha dos seus erros, ou talvez você ache que Deus não quer te ouvir mais. Mas interessante é o seguinte, mas a história dos gibeonitas mostra que ainda há salvação para aqueles que não desistem. Ou seja, eles foram salvos não por merecimento, porque eles fizeram aquilo que era errado, mas eles insistiram assim, gente. Em nome de Jesus, use estratégia de Deus para que você possa sair da onde você está. Então hoje Deus ele quer te lembrar. Não se entregue, clame por socorro, volte-se para a aliança e confie no Deus que ainda faz milagres. A batalha não acabou, eu não vou desistir, a vitória está nas mãos do Senhor. Deus te abençoe.